Que satisfação enorme estar com todos vocês aqui. É muito mais do que parceiros de trabalho, de hobby, colegas. Vocês são amigos do coração. E eu gostaria de apresentar os dois amigos da casa que estão nos visitando hoje, nos 45 anos do aniversário da Caiobá, que fizeram parte dessa história desde o início, né? Então, aqui o famoso Nene Trentini, o famoso Roberto Bostelman. Ambos dispensam apresentações, a história fala por si só, né? Histórias de profissionais que se misturam com Ouro Verde e Caiobá. Então é muito legal poder contar com essas feras aqui conversando conosco, batendo papo, trocando figurinha, e cada vez que eles vêm aqui, conversam conosco, é um banho de história que nós temos. A gente sai aqui mais culto, mais ansioso, mais conhecedor dos detalhes e mais feliz por conversar com eles. Eu vou puxar um pouquinho aqui aqueles primórdios de 1979. Não vou nem falar quantos anos eu tinha, vão dizer que eu sou um velho. Mas eu era um jovem moleque que tive aqui com meus pais, com o nosso querido Odi de Bétega e sua esposa, Dona Julieta, e mais vários amigos, para dar o start, ligar o transmissor Rockwell Collins de 10 kW. Me corrijam se eu estiver falando besteira aqui. Não, isso eu me lembro. Não fui lá olhar a plaquinha, não. Rockwell Collins de 10 kW, que deu origem a toda essa história bonita. Estávamos ali na salinha da transmissão, do transmissor, todos juntos. Foi uma emoção muito grande e vocês não sabem o quanto eu estou feliz de poder fazer parte disso hoje, 45 anos depois. Então, Roberto, vamos lá, conta para nós aqui detalhes daquele dia. Vocês programaram toda... O início de tudo isso é um pouco anterior. Num belo dia, não sei que dia nem de que mês, mas eu lembro do ano 1977. O Dr. Bétega, nosso diretor, né, da Rádio Ouro Verde, chegou e disse assim: Roberto, nós temos agora uma concessão para uma rádio FM. Mas, para quem conheceu bem o Dr. Bétega, junto com isso veio aquela, só que nós não temos dinheiro. Digo, não, mas vamos tocar. Não, você me ajuda? Digo, não, pode contar comigo. E aí começou uma maratona de 2 anos, onde os sócios, né, o seu pai, ele, o doutor Afonso Camargo, também era, e o João Elísio Ferraz Recampos, compraram essa casa onde nós estamos hoje, começaram a providenciar toda a papelada para a rádio se constituir numa coisa física, e eu atacando a parte comercial, porque eu era, Luizinho, eu era o diretor comercial da Rádio Ouro Verde. E bati sapato durante 2 anos, fazendo permuta a Ouro Verde sempre foi uma rádio de muito respeito, uma rádio querida, como é até hoje. Então, os anunciantes todos adiantaram tudo que a gente queria, permuta com vidro, permuta com móveis, permuta com tudo, para uma rádio que não existia. Vamos deixar isso bem claro, a Rádio Caiobá ainda não existia, ela estava sendo montada. Quando chegou o dia da inauguração, que é a resposta da tua pergunta, nós estávamos estabelecidos. Tem umas coisas engraçadas assim, todos os móveis que vieram aqui para essa casa foram móveis novos, zero, lustre, tudo, lá da José Loureiro, onde era a Rádio Ouro Verde, só veio o essencial.
Aí o Dr. Béttica chega para mim e diz assim, mas agora o que é que nós vamos fazer com esses móveis aí? Digo, sabe aquela churrasqueira que nós fizemos lá na outra rádio? Vamos fazer um churrasco. E o Dr. Béttica, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, não era muito dado a dar risada, né? Para você ver os dentes do homem era meio complicado. Mas, aquele dia ele disse assim, puxa, não tinha pensado nisso. Então, a rádio começou zerada, com tudo novo, com tudo do bom e do melhor, que a gente pôde conseguir naquele tempo. E aqui, aqueles que lembram dessa época, os anunciantes que participaram conosco, vai o nosso agradecimento. Aqui também é por isso que estamos aqui. Esse foi o começo. Que bacana, naquela noite de inauguração, Luiz, estava o Dr. Béttica, estava o Nene, estava você? Estava também. Você? O Gil. E enfim. Flávio Salles, Pedro Humberto Lobo. Enfim. Eram os técnicos, me lembro bem deles. Né? Foi dado o sinal, a rádio está no ar. Quem é que falou? Fui eu. Maravilha. Olha. Então, quem foi a primeira locução aí ao ar na Caiobá, está aqui agora. Batendo papo com todos vocês no nosso novo estúdio, que nós vamos falar mais tarde. Isso aconteceu no dia 11 de julho de 1979, às 19 horas, às 10 metros. Que memória, hein? E me conta mais um pouco, Nene, você então, vamos lá. Eu cheguei no grupo em 1976, setembro, para trabalhar na Ouro Verde, né? A rádio do escape automático e Domingo Sem Futebol. Domingo Sem Futebol. Isso era muito legal. A chave. A rádio do automobilista, lembra? Não era isso? Era o slogan que o chefe usava. Rádio do automobilista. E até hoje a gente está ainda no meio de vocês. Obrigado pelo convite. De nada. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui. E vamos lá. Voltando então a quando nós demos o start, ao dia 11 de junho, voltando ao 11 de junho, quando nós demos o start, eu me lembro que a Caiobá tinha assim um toque muito especial dos seus donos. Era quase como um sonho, né, do Didi e do Luiz Gil em fazer uma rádio do jeito que eles gostassem. E como os gostos eram muito parecidos, eles eram muito amigos, tinham uma afinidade incrível, eram amigos de infância, né? Eles resolveram fazer uma rádio bacana, padrão Estados Unidos, tocando Frank Sinatra, Tony Bennett, tem mais? Vocês se lembram aí? Ray Charles? Na verdade, Luizinho, a programação era uma programação moderna, mas não era a programação apropriada naquela época para uma rádio FM. Porque tinham criado, até hoje não sei porquê, a ideia de que a rádio FM tinha que ser uma rádio elevador, daquela que só tocava música orquestrada, enfim, era uma rádio meio triste. E a Caiobá começou já com outro jeito, só que começaram a dizer que a rádio Caiobá estava meio cafona. E isso aí foi se perpetuando, e aí tem uma outra história que eu acho interessante a gente comentar, porque são coisas que aconteceram entre quatro paredes, nunca foi a público, e eu estou contando porque faz parte das preocupações. Claro.
eu era diretor da Rádio Ouro Verde e, consequentemente, me tornei diretor comercial da Rádio Caiobá. Só que aí uma começou a brigar com a outra. O pessoal da Ouro Verde queria migrar para a Rádio Caiobá e deixar a Ouro Verde a pé. E aí não ia dar muito certo. Deixa eu fazer um parênteses só aqui para os nossos ouvintes. A Rádio Ouro Verde, na época, era a nossa querida atual difusora, era a Ouro Verde AM. Isso. Então, FM, lá nos idos de 79, ainda soava como uma coisa nova, uma nova tecnologia, e parecia elitizado. Eu acho que era por aí, né, Roberto? Soava como uma coisa elitizada, uma coisa que tinha que ser de bacana. Estéreo, né? Estéreo, uma rádio estereofônica, nunca ninguém tinha ouvido falar. A diferença do som é a mesma que nós temos hoje, se nós sintonizarmos o 590 em AM. Então, era uma coisa, era uma tecnologia nova, era um mercado novo que se abria na praça. Então, todo mundo ainda tinha aquela impressão de que FM tinha que ser uma rádio top, uma rádio de elite, uma rádio chique. Por isso eles foram fazer a programação do jeito que eles queriam, que eles gostavam. Os dois sócios, os amigos, se juntavam. Eu me lembro ainda nas noites, lá na casa do meu pai, no seminário, eles sentavam e punham lá os vinis, pareciam dois DJ, duas crianças brincando de DJ em cima dos picapes lá, né? Escolhendo as músicas e vendo e fazendo, e entre sorrisos e gargalhadas e gozações e comentários, eles iam fazendo a programação deles, que naquele princípio, naqueles primórdios, até parecia uma coisa interessante, né? Aos poucos, eles foram sentindo, o diretor comercial foi sentindo a necessidade de se adequar ao mercado. E aquele não era o mercado, era um sonho dos sócios. E aí surge, começa a nascer a Caiobá dos anos que se passaram, né, Roberto? Então, e aí, como é que surgiu? Vamos lá. Surgiu... Você vai passear em Nova York... Surgiu por acaso. Gente, por acaso mesmo. Porque eu fui para Nova York, mas eu não fui patrocinado. Eu fui para Nova York, às minhas custas, passar uns dias na casa de um amigo que morava no Brooklyn. Mas em chegando em Nova York, ouvindo o rádio, eu escutei uma rádio chamada WYNY. Lá eles tratam pelo prefixo, WYNY. W-Y-N-Y, né? E digo, puxa, mas essa rádio aqui e era o som dos anos 80. Esse que é o grande lance, porque tudo se somou. A música dos anos 80, popular, pop, é a mesma música que toca até hoje nos flashbacks. É o que puxa o carro. E eram essas as músicas tocando naquela rádio. Como nós estávamos distante aqui em Curitiba, sem contato para saber o que exatamente estava tocando no mundo inteiro, para mim foi uma grata surpresa. E eu, ligeiro, o meu amigo tinha um 3 em 1, daqueles que cantava, tocava e dançava, e eu fui numa esquina lá, comprei uma caixinha de fita e gravei a rádio WYNY de manhã, de tarde e de noite, porque uma rádio você tem que pegar o todo, né? De manhã ela pode ser uma, de tarde um pouco diferente, de noite completamente, e assim eu gravei tudo. E quando voltei, 20 dias depois, peguei aquelas minhas fitas, botei numa gaveta e aquilo ali ficou quieto. Eu não tive coragem, nem tinha, vamos dizer, autoridade para chegar para o Dr. Béttiga e dizer, olha, Dr. Béttiga, vamos mudar essa programação. Quem era eu para fazer isso? Mas eu tinha a carta na manga. Aí, passados uns dias, uns meses, eu diria, um dia o Dr. Béttiga olhou para mim e disse assim, escuta, Roberto, nós vamos ver... Não foi ele que disse, desculpe,
eu cheguei a ouvir que o Dr. Béttica estava com a intenção de vender a Rádio Caiobá. Não sei se isso era verdade ou não, ele não confirmou, mas essa era a história. Aí ele me chamou e disse assim, escuta, nós estamos numa situação difícil, assim, 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 assado, porque a gente precisa faturar tanto, a gente está gastando tanto, não está dando certo. Aí eu arrumei coragem. Aí digo, doutor Béttica, eu acredito que eu possa ter uma sugestão. Tudo com muito jeito, com muito tato, com muito cuidado. Mas olha, lá nos Estados Unidos eu ouvi uma rádio assim, 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 assado, gravei. Eu tenho as fitas ali na gaveta. O senhor pode pegar, vai para casa, ouve e amanhã o senhor me diz o que é que o senhor acha. Aí ele disse assim, Roberto, pior do que está não vai ficar, pode mudar. Olha só, ele não quis nem ouvir, ele não quis deu carta branca. Nem quis, mas, Nene, foi tudo que a gente precisava ouvir. Naquela noite, nós viramos a noite, nós amanhecemos e quando a Rádio Caiobá entrou de volta no amanhecer do dia, porque a rádio não tocava 24 horas. Hã? Aí não tocava 24 horas naquela época. Aí 6 horas da manhã, entrou outra rádio, mas completamente diferente. O Nene pode contar essa história. Começamos a fazer a Caiobá dentro do estúdio lá na José Loureiro. Tá. E outro dia a gente trazia as fitas para cá, voltava, gravava, voltava, assim foi. No comecinho. Então naquela época não era ao vivo ainda. Não. Não foi. Muito tempo ainda. Muito tempo que ele levou para. Ela era ficou gravada durante 4 anos. 4 anos. 4 anos, olha só. 4 anos. Daí que começamos ao vivo, já tinha Dirceu Greser no ar, lembra-se? Veio somar muito. Veio somar muito. E a luta ali começou, ficamos praticamente 4 anos, nós ficamos lá no José Loureiro. Fazendo essa programação para Caiobá. Que legal, olha só. E ninguém dizia na época que era gravado, ninguém sabia. Isso era uma coisa interessante, dizer assim, mas como é que vocês davam assim a previsão do tempo? A gente não dava a previsão do tempo. A gente dizia assim, não importa o tempo lá fora, aqui é só alegria. Essa é a magia da rádio. Porque como é que você ia dizer que estava chovendo se você não sabia? Claro. Você gravou ontem de noite para tocar hoje de manhã. Se amanhecesse chovendo, como é que fazia? Então, a jogada era essa. Você sempre tinha um jeito de se comunicar, mas de uma forma alegre, colorida, um jeito bacana. Tanto é que a rádio era quente e macia, né? Quente e macia. Quente porque tocava uma musiquinha um pouco mais agitada e macia quando ficava lenta. Mas ela não tinha horário para ficar agitada e nem lenta. Ela era assim o tempo todo, inclusive de madrugada. Porque até hoje, Luizinho e Nene e senhores telespectadores, todo mundo imagina que não, de noite a rádio tem que ser mais romântica e tal e coisa. Com essa juventude, com esse povo que nós já tinha naquela época e agora muito mais, quem é que está preocupado com isso? Então a gente descia o cacete o tempo todo, 24 horas a mesma rádio, a mesma. Ela não mudava absolutamente nada. E isso fez com que ela fizesse o sucesso que fez, ajudou. Porque nós não só mudamos no estilo de rádio. Quando eu ouvi aquela rádio lá em Nova York,
falando, dando risada e tal e coisa. Eu digo, tá aí, pô. Nós passávamos, por exemplo, sábado e domingo, o dia todo, eu e o Roberto, daí nesse estúdio pequenininho, fazendo as montagens para ir na Gillette, né? Na Gillette. Hoje você pega o computador, vai lá, tchuc, 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 e pronto. Naquela época era na Gillette, com fita de rolo. Para quem não sabe, eram umas fitas desse tamanho, uns gravadores assim. Hoje não tem mais nada disso. Não precisa. Bela época. Mas eu, sabe, Luizinho, eu tenho orgulho, e eu acho que é um dos pecados capitais que eu tenho. Eu tenho orgulho de poder dizer o que foi feito, porque não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada. O Nene e eu, basicamente, estávamos 24 horas atentos a qualquer tipo de problema. E o Nene ainda tinha uma incomodação maior, porque ele morava aqui, ele morava na rádio. Então, quando dava problema na rádio, o primeiro a se incomodar era ele. Às vezes não tinha como resolver, precisava do técnico, essa coisa. Mas nem sempre precisa do técnico. Às vezes é um disjuntor que cai, uma coisa qualquer. Ele era o cara. Então, eu digo, eu tenho orgulho disso, porque isso aí é uma coisa que a gente fez e prova, né? Fez. Tanto é que o resultado está aqui, com vocês todos hoje, assistindo. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E todo mundo reunido dentro de um trabalho que foi feito, vamos dizer assim, sem pagamento. Nós éramos funcionários contratados, tínhamos o nosso ordenado combinado, e o que a gente fazia a mais disso era pelo gosto de fazer, né, Neno? E daí que depois da Rádio Ouro Verde AM veio a Caiobá, e da Caiobá que fizemos a Ouro Verde FM. A Ouro Verde FM já é outra história, é para outra, senão nós vamos passar a tarde batendo papo. Antes de encerrar só, pessoal, eu queria que o Nene comentasse alguma coisa. Ele morou aqui em cima na casa durante alguns anos, me lembro disso, né? Não me lembro até quando foi, mas também não faz, né? Não. É 82. Então foi bastante, até dos 79, né? E aí acontecia que às vezes davam aqueles problemas que existem, né? Problemas logísticos quaisquer aí. Cadê aquela fita do noticiário da noite que era para o locutor ter deixado gravado e tal, esqueceu, não veio e tal. Aí surgia da casa lá em cima um novo locutor que nós tínhamos aqui. Conta mais sobre essa história. Daí eu assumi o microfone e fazia um noticiário de 1 hora na madrugada. Fazia um noticiário de 1 hora a unha, né? Sentava lá e mandava ver ao vivo. Eu digo, pô, olha que beleza. Ele era o nosso OPEC, o nosso técnico, o pessoal que fazia toda a programação aqui e fazia noticiário ao vivo também. Chegou a fazer várias vezes isso. E o pessoal reparava, notava, dia seguinte vinham te dar os parabéns ou... mais acelerado. Quais eram os comentários? Mas foi muito bom. Legal. Foi uma época muito... Maravilha. E só para encerrar, eu ainda digo, eu gostaria de dar mais um pitaco aqui. Em 83 eu passei 6 meses aqui como estagiário. Então era bacana, andava por todos os cantos aqui fazendo trabalhos diversos, né? Ajudando um, ajudando o outro, conhecendo essa equipe. Esses dois firmes aqui, o dia inteiro correndo de um lado para o outro, não dava nem tempo de sentar e conversar com eles, porque o bicho pegava mesmo, né? Mas foi uma época muito bacana em relação a isso. Depois tomei outro caminho profissional, fui lidar com nossa
nossa erva mate e nossos produtos à base de mate durante muitos anos. E com uma satisfação muito grande, retornei à casa há 2 anos atrás para ajudar o nosso querido tio Di de Bétega, que eu sempre chamei de tio. Ele me carregou no colo, eu sempre falava isso com o maior orgulho. Quando eu era pequenininho, ele sempre foi um tio para mim. Então agora com 60 anos eu ainda posso te chamar de tio. Ele me pediu para vir aqui ajudá-lo e aqui estou. Tomei gosto de novo pela coisa e é mais um projeto bacana que estamos tocando daqui para frente. Então muito obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado ao Nene. Mais alguma coisa, se quiserem comentar, o microfone está aberto. Não, vamos lá. Eu, de minha parte, agradecer a presença aqui, uma coisa assim inesperada e maravilhosa. E cumprimentar pela tua administração, fazendo com que, aparentemente, a Rádio Caiobá seja aquela Caiobá de sempre. Parabéns. Marca fabulosa, né? É isso aí. É isso aí. Esse é o nosso caminho. A Caiobá está voltando a ser a Caiobá, a rádio querida dos curitibanos, a rádio da nossa terra, da nossa gente. Né? Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Obrigado.